Glória a Deus. Deus é bom. Quantos vieram aqui adorar o Senhor de amém? Amém. Deus se manifesta à medida que nós o adoramos. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Amém. Então, nesse momento, eu queria fazer algo diferente. Eu queria que, durante 1 minuto, você fizesse essa oração nessa noite. Você fechasse seus olhos, no seu particular, no seu íntimo. Mas eu gostaria que você abrisse sua boca, não orasse somente em pensamento. Invoque a presença do Senhor aqui enquanto os instrumentos tocam. Durante 1 minuto eu gostaria que você pedisse ao Senhor, dissesse: Senhor meu Deus, nós estamos aqui, Senhor. Nós viemos te adorar, Jesus. Peça a Ele, peça mais do Senhor. Precisamos mais de Ti.
espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia e que a alegria enfim será completa.
Tua presença é o que basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Nosso tudo, Jesus. Senhor, tivemos a ti, Senhor, nós ah, Jesus. Tu és Espírito, que Santo Espírito de Deus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Diga, não há nada igual, não há nada melhor a se comparar. A esperança viva, tua presença. Nós provamos da tua luz. Eu provei do mais doce amor que me leva ao vencer e a vergonha de te falar. Somente a tua presença, Senhor. Convide o Espírito de Deus, diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Em nós esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos
igreja. Glória a Deus. Irmãos, você já tem agradecido a Deus hoje? Motivo de gratidão nós temos todos os dias, todo momento, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem nos provido tudo aquilo que necessitamos. E o livro de 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 10, nos testifica essa gratidão, aonde fala ao nosso coração. E Deus que dá semente ao crescimento e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a semente e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Amém? Paulo aqui nos ensina que a fonte de toda provisão é de Deus, porque é Ele que dá a semente ao semeador e o pão para o alimento. E isso significa que tudo que temos vem da mão do Senhor. Então essa noite nós temos que entender que quando ofertamos com alegria e fé, reconhecemos que Deus é o nosso provedor. Nada que temos vem de nossas forças, nada que possuímos vem do nosso esforço, mas tudo vem do Senhor. Então que esta noite, você que está aqui, que Deus tenha tocado no teu coração para continuar abençoando esta obra. Você vai dar a sua oferta, o seu dízimo, para que essa igreja continue abençoando pessoas através da palavra, salvando vidas através da palavra. Mas que a palavra possa semear aqui, é vocês que vão semear a tua oferta esta noite. Então sinta-se à vontade e entregue a tua oferta. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas assim então vou levantar as minhas mãos e louvar. Senhor Deus e Pai, está aqui, Senhor, as ofertas e os dízimos que os teus filhos deixaram. Eles entenderam, Senhor, que a semente que dá é o Senhor, o pão que dá é o Senhor. Os teus filhos deixaram as ofertas, Senhor, com gratidão a Ti, Senhor, porque sabemos e entendemos que tudo vem de Ti. Consagra, Pai, essa oferta exigida para mantimento desta obra, Senhor, para que a Tua palavra continue aqui, Senhor, e aos 4 cantos dessa cidade. Abençoe os Teus filhos e abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Está aqui também o Teu servo, Pai. Te pedimos mais uma vez, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, fala aquilo que precisamos, aquilo que
necessitamos, não aquilo que queremos ouvir, porque a tua palavra é poder, a tua palavra liberta, a tua palavra cura. Então usa o teu servo, Senhor, esta noite, para curar, para transformar e para salvar a vida desta noite, Pai. Esse é o teu pedido, que a nossa oração, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém? Muito boa noite a todos. Quem está feliz aí? Que bom você estar aqui para adorar a Deus e servir de coração. Aqui hoje nosso irmão Juraci, seu instrumento, depois ele está falando ainda aí, daqui a pouco. E abre a sua Bíblia aí, em 2 Timóteo capítulo 2. Deus todos os dias Ele deseja falar com a gente. Paulo vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, instruindo Timóteo em algumas coisas que sirvam para a gente, né? Como aprendizado e missão, porque tudo que foi escrito foi para que a gente, de uma maneira muito especial, pudesse se alinhar com os propósitos de Deus para cada um de nós. Por isso que a gente está aqui, todos os dias. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Então é tão maravilhoso a gente poder, todos os dias, ser pelo Senhor, para a gente continuar uma vida cristã. É saudável. E aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz justamente isso que, olha, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. Que graça é essa? Fortificar nessa graça, é uma graça tão imensurável, sem explicação, mas ao mesmo tempo ele tem uma ordem aqui para Timóteo fortificar-se nessa graça, está firme dentro. E ele continua dizendo assim, olha, as palavras que eu ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confirma a homens fiéis que seja também capaz de ensiná-lo a outros. É uma coisa perpétua. Quer dizer, pessoas que ouviram com grado, entenderam a mensagem com muita fidelidade, sem nenhuma dor a mais, continua perpetuando essa verdade de Deus. Isso é tão verdade que chegou até aqui. Olha que coisa boa. E chegou até aqui de uma maneira muito saudável e plena, porque por mais que as pessoas digam assim, olha, mas ao decorrer do tempo a Bíblia foi modificada, os homens mexeram. Se eu acreditar nisso, eu não acredito na fidelidade de Deus. Um Deus tão poderoso que enviou seu Filho, a coisa mais absurda que poderia ter acontecido, por mais que o homem tentasse, ele não conseguiria mexer nas verdades de Deus, porque senão eu e você estaríamos aqui hoje enganados. E Deus é fiel, Ele não é capaz de fazer isso. Por mais que o homem tenha força e poder, ele não é capaz de mudar, porque Jesus disse isso lá no começo do Sermão do Monte, que o homem não é capaz de mudar. A gente pode ter uma consideração da palavra, palavras sinônimas diferentes, mas mudanças jamais, porque Deus não iria permitir. Aí ele diz, olha, então se isso é tão verdade que a gente está aqui hoje, suporte comigo os sofrimentos como bons soldados de Cristo. É aqui que começa a nossa saga na vida cristã. Presta atenção no que Paulo diz. Ele está pedindo para suportar, quer dizer, é algo que vai pesar. E aí ele tem texto que Paulo vai dizer que foi além das forças. Ele passou por situação que ele desistiu da própria vida. Eles acreditavam que Paulo, principalmente, que ele não passaria daquele dia tamanho sofrimento que veio na Ásia. E aqui ele está dizendo, suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Primeiro ele vai usar aqui 3 figuras. Primeiro ele vai usar de um soldado. E a gente sabe como é a disciplina de um soldado.
A gente tem um militar aqui que pode dizer isso perfeitamente, melhor do que todos nós. Então, suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Por que ele está dizendo isso? Logo, subentende que muitas pessoas não suportariam, muitos não suportaram e muitos não vão suportar. Então, de antemão, ele já nos alerta aqui. Suporte comigo, eu estou suportando até agora. E nós que somos cristãos, que entendemos, ele foi até o fim, suportou. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Nenhum soldado. Para poder agradar aqueles que o alistou. Não é só agradar por ser gentileza, não. Há uma hierarquia muito perfeita que tem que ser obedecida. E olha, que eu desconheço alguma organização, vamos dizer assim, que seja mais disciplinada do que um quartel. Essa área militar é muito disciplinada, muito mesmo. Não há espaço para erro ou para desonra daqueles que são superiores. Não tem como. Há um respeito já natural, de reverência. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que alistou. Semelhantemente, aí ele usa a figura aqui de um atleta. Olha, semelhantemente a um soldado, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Não tem como fazer trapaça, manipular ou fazer algo que não seja dentro da regra. Quanto mais o nível de precisão dos atletas, mais vigoroso é as provas. Então presta atenção nisso aqui. Então não há espaço para barganha ou coisa parecida. Então, da mesma forma de um soldado, ele coloca aqui um atleta. Ele vai usar três figuras. E aí, é coroado como vencedor, mesmo se a pessoa vencer e percebeu ou notou que houve algum tipo de trapaça, ele não recebe o prêmio. Ele é anulado porque a pessoa não conseguiu cumprir as regras que fossem estipuladas aqui. Agora, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos cultos da igreja. Um trabalhador que há um esforço sobrenatural para plantar, ainda mais hoje, né? Tem pragas, tem coisas que tem que limpar, que tem que cuidar, que tem que fazer para que haja uma boa colheita. Mas há todo um processo até chegar à colheita. Aí, ele também, se ele não for arduamente trabalhar ali, ele não vai colher os frutos. Porque eu já, esses dias um tempo atrás, as irmãs falaram assim, vamos plantar umas pés de maracujina depois da lavradura. Aí beleza. Aí começou, ficou bonito lá. De repente deu umas borboletinhas tão bonitas, enfeitando toda a plantação. Só que daí um dia começou a dar uns bichos, a gatinha lá, começou a comer tudo. A gente não dá na conta de tirar na mão, tirava uma, no outro dia tinha 3, tinha 4, tinha 10, começou a comer as folhas todas. Sabe o que as irmãs fez? Desistiu, deixou lá, não molhou mais, porque não saiu. A gente tinha que colocar veneno para. Não colocou veneno, não desistiu. O que a gente aconteceu? Não colhemos os frutos. É o que ele está dizendo aqui. Então, ele deve, porque trabalhou arduamente, cuidou, é o primeiro a participar dos frutos da colheita. Mas o que Paulo está informando para Timóteo? O que na realidade ele quer colocar na mente de Timóteo? Ele quer colocar uma coisa muito simples. Reflita no que estou dizendo. Pensa bem. Essas três comparações, pois o Senhor dará a você entendimento. É Deus que vai dar entendimento, noção, para que você possa fazer as
as coisas perfeitamente. Não é da sua maneira. Há um Deus reinando, há um rei reinando, que tem que ter toda uma regra, disciplina, que você tem que se adequar a ela. É ele que está dizendo aqui. E ele continua dizendo, lembra-se de Jesus Cristo, ressurreto, vindo dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Aí ele começa a dar sentido a tudo que ele disse antes. Olha, disse assim, ó, pela qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Eles estavam presos ali, presos de um lado, presos de outro, sendo maltratados por causa do evangelho. Somente uma pessoa que tem um entendimento muito aberto, muito forte de Deus, que é capaz de suportar. Porque quem não crê de verdade, quem não tem convicção e certeza de quem é Deus, não suporta. Porque ninguém é tolo bastante de passar por situações, nós somos dados ao menor espaço, noção que a gente tem que uma pessoa está enganando a gente sai fora. Mas rapidamente, a gente não é tolo bastante para permanecer uma pessoa enganando você. Então o que acontece? Paulo aqui, ó, pelo qual sofro de morte, a ponto de estar preso como criminoso. Ele não cometeu crime nenhum, o crime dele era pregar o evangelho, servir a Cristo. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Não é eu que detenho, eu sou apenas um que transmite, eu sou um mensageiro, mas a mensagem é poderosa, ela é mais forte do que qualquer mensageiro. Porque se o mensageiro não conseguir levar até a mensagem, outro vai pegar essa mesma mensagem e vai continuar a levar. É o que Paulo está dizendo. Tanto é que Paulo escreveu na sua carta que teve um momento que a palavra foi mais propagada quando ele estava preso. Porque as pessoas muito viram o sofrimento de Paulo e percebeu essa verdade e continuou a pregar o evangelho. Então ele está falando aqui de uma não desistência. Ele está dizendo aqui para a gente não observar a circunstância. É isso que ele vai colocar na mente de Timóteo. Não olhe o vento, Timóteo, porque senão você não vai semear. Ele está dizendo para Timóteo, olha, não olha para a circunstância, porque ela vai provar para você o contrário. Porque você crê numa coisa e advém sobre você algo que você não espera. Aí você vai comparar com sua expectativa e você vai ficar frustrado e você vai desistir. É isso que ele está dizendo. Olha, então eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Ele está dizendo, você, Timóteo, está livre, eu posso estar preso. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos. Porque tem gente que elas vão ser salvas, elas estão na iminência de ser salvas. Só basta que alguém fale para elas. E você é uma dessas pessoas que vai perpetuar essa palavra para que muitos vão ser salvos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Muitos. Você sabe aqui hoje quem são as pessoas que vão ser salvas? Olha para essa cidade, tem muita gente que lá na frente vai surpreender você, porque essas pessoas vão estar em Cristo. E você fala, mas não esperava, não imaginava que essa pessoa poderia servir a Deus. É o que ele está dizendo aqui. Por causa dessa palavra transmitida, muitas pessoas vão de crer. E Jesus fez essa oração lá em João 17, que muitos iam crer na palavra de Deus através da vida do discípulo. Porque Jesus disse assim, Pai, tu me deste a palavra e eu transmiti, e eles creram. Eles pregarão e muitos crerão na palavra que eles vão te pregar. Então, além de Jesus estar afirmando algo, está profetizando algo também. Então, olha, qual era o suportar dele? Por que Paulo tem que ter muita convicção, muita certeza disso? Porque ninguém empreende nada se não tiver uma garantia, uma certeza. É por isso, Timóteo, tudo suporta por causa do eleitos, porque tem pessoas que vão ser salvas. Eu não vou negligenciar isso de maneira nenhuma.
E ele continua dizendo no versículo 11, esta palavra é digna de confiança. Ela é digna de confiança. O que ele diz? Se morrermos com Ele, se o propósito for Cristo, se eu dedicar minha vida a Ele, morrer para esse mundo, ressurgir para Cristo, o que vai acontecer? Com Ele também viveremos. Reinaremos com Ele, viveremos com Ele, se eu morrer com Ele. E aí, quando a gente vai para a cruz, é isso que acontece. Olha, se o quê? Então, aqui a questão aqui é perseverança. Se perseverar, com Ele também reinaremos. Qual o ingresso, qual a garantia que a gente vai reinar com Cristo? Se permanecer. E aqui que entra a grande dúvida. Deus, Ele vela, Ele cria situações para que eu e você permaneçam. Só que essa permanência nossa em Deus não isenta a gente de provas e talvez sofrimentos. Quando é que nós somos aprovados por Deus? É quando nós não desistimos, mesmo quando tudo está ao contrário do que a gente imagina. Olha que coisa boa. Se a gente perseverar com Ele, certeza que nós vamos negar também. E se o negarmos, Ele também nos negará. Isso aqui é muito terrível. E de que maneira nós negamos a Cristo? Em várias situações da vida. Agora, a Bíblia diz, se a gente confessar Jesus como Senhor, na presença de Deus e dos anjos, Jesus também confessará a gente na presença dele. Mas também, se a gente negar aqui, também negará. Não nos negará. E quando é que ele vai negar? É quando a gente quer preservar a nossa própria vida, a gente vai perder. É no mesmo texto de Marcos 8 que Jesus vai falar isso. Olha, se somos infiéis, Deus vai ser infiel? Não. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Olha que coisa boa. Se você for infiel a Deus, Deus permanece com as mesmas promessas. Sabe o que nos traz alegria plena? É a certeza de que Deus é fiel. Como que nós sabemos que Deus é fiel? Tudo o que Ele disse vai ter que se cumprir a risca. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Nada vai deixar. Se Deus prometeu aquilo que Ele vai fazer. E agora, se eu for infiel, Deus vai permanecer fiel, porque essa fidelidade de Deus vai se cumprir na vida de muita gente. Muita gente vai alcançar aquilo que Deus prometeu. Muita gente vai viver as promessas de Deus porque foi fiel a Ele. E é isso que Deus procura da gente, é fidelidade, independente do que você vai passar. Eu digo, que situação nós estamos. Tem gente que nega a Deus por qualquer coisa. Eu já disse aqui que tem gente que desiste de Deus porque cortaram a luz dele. Sabia disso? Tem gente que reclama de Deus e desiste de Deus. E tem gente que passa por situações tão absurdas que você não acredita que o ser humano é capaz de passar por isso e continuar fiel a Deus. E tem gente que faz isso. Olha, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele diz. A palavra de Deus está sendo Hebreus 1 diz isso. Olha, então, o que a gente entende com isso? Eu só vou falar de um camarada aqui, pra você ter ideia do que eu estou falando. O que é ser fiel a Deus? Tinha um camarada chamado Daniel. Ele foi levado aproximadamente de 16 até 20 anos de idade. Foi levado para a Babilônia, na primeira lei. Esse cara era tão fiel a Deus, Daniel. Ele foi levado para um país distante, pela Babilônia. Daniel passou por 2 regimes terríveis. Quando a gente olha para a Bíblia de Daniel, principalmente o capítulo inteiro de Daniel, a gente vai ver no capítulo, você vai surpreender com tantas coisas. Esses 2 grandes impérios, tanto o babilônico quanto o Medo Persa, ele passa ali por esses 2 imperadores, 2 reis, o babilônico e o Medo Persa.
E ele continua com a mesma fidelidade a Deus. Depois Daniel vai passar por 4 reis. Ele vai passar por Nabucodonosor, Belsazar, né? Aí depois o último império o rei que ele passa é Ciro. E o que vai acontecer ali? Você imagina a opressão e a pressão desses reis. Daniel ali dentro, passando por um regime tão terrível, por situação, mas não nega Deus. Lembra de Daniel quando foi jogado na Copa dos Leões? O que ele fez? O que Daniel poderia fazer? Imagina, sabe quanto tempo que Daniel fica nesses 2 impérios e passando por 4 reis? Ele dava para... O tempo foram de 70, quase 70 anos mais ou menos, Daniel fica ali, fora da sua terra. Imagina aí, 70 anos, passando por adversidade contrária à sua fé. Primeiro, Daniel já foi taxado para poder um decreto de morte, porque não poderia adorar outros deuses. O tempo de permanência dele na Babilônia, ele poderia mudar algumas coisas, alguns conceitos na Daniel, mas ele não muda. Ele permanece fiel a Deus, mesmo em turbulência. E ele é jogado na Copa dos Leões para ser devorado. Imagina aí. Que expectativa de um Deus que deixa Daniel cair na Copa dos Leões para ser devorado e continua crendo. Mesmo dentro da Copa dos Leões, da árvore, estava tudo, ele continua ali, a mesma fé, a mesma devoção, crendo mesmo em Deus. Você lembra também que, olha, Daniel passa ali, Belsazar, que era justamente o neto de Nabucodonosor. Muda todo o regime e ele, um cara terrível, pior do que ele, conquista tanto ali na Babilônia, Nabucodonosor, depois ele conquista Belsazar. Olha que fé esse que parece. E ele chega ali como prisioneiro, escravo, e ele faz a diferença pela sua fé. O que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa fiel? E aí, quando a gente vai perceber nesse texto aqui do Daniel, e é tão incrível que quando o Medo-Persa ele invade a Babilônia e toma o poder, aí entra um cara chamado Dário ou Dario, como você queira falar. Daniel também está dentro desse regime e continua fiel. Olha que coisa incrível. Aí entra o rei Ciro, que é Medo-Persa também. Daniel continua, passa por esse tempo todo, com a mesma fidelidade, adorando Deus da mesma forma. Imagina aí. Hoje, há um censo e há uma pesquisa de que muita gente, muitas pessoas não voltaram para as igrejas depois da pandemia. Você sabia que é uma porcentagem muito grande de gente? Por causa de uma situação, eles não voltaram. Muitas pessoas que trabalhavam na igreja não voltaram mais depois da pandemia. Olha que coisa incrível. O que fez essas pessoas mudarem de vida? Pouco tempo. Elas se acostumaram, muita gente se iniciaram, se esfriaram, não foram mais. Agora você imagina, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram para a Babilônia também, levados junto com Daniel na primeira leva. E sabe o que acontece? Longe da sua terra, longe do templo, longe de tudo, eles não se renderam. Eu acho isso incrível. Primeiro, e a comida, as iguarias, fio, comida do rei, que foram, eles levaram essas pessoas para servir no palácio, ali, educar na língua, na cultura. Eles eram muito inteligentes, muito. O que eles deveriam fazer? Nós estamos hoje mesmo, todo mundo, vamos aproveitar aqui. Você imagina aí, um brasileiro crente. Há uma pesquisa de que muitos filhos de crente que vão para as faculdades, eles voltam desviados. É muito grande o número. Esses Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a Babilônia, usufruir, porque eles eram muito inteligentes e capazes. E a primeira coisa,
o rei separou essas pessoas, eles disseram assim, olha, não dá comida para a gente comer não, a gente não quer essa comida sacrificada, dá para a gente só legumes, não posso fazer isso, mas esse feliz, só 10 dias, a gente vai comer só legumes, olha que fidelidade, nem na comida, nem nem nas coisas, eles foram fiéis. Até um dia que eles foram jogados na fornalha de fogo, imagina aí. Sabe qual foi a razão deles ser jogados na fornalha de fogo? Era pela fidelidade a Deus. Quando eles viram que ia ser jogado mesmo, o que deveria fazer? Desistir. Longe da terra, já ali numa cultura diferente. Eu acho que muitos, imagina aí, o cara vai aqui, trabalha numa empresa, crente, de repente leva ele para lá para os Estados Unidos, numa multinacional. Tinha todas as regalias, tudo. Aí a empresa começa a colocar regras e normas. A pessoa ganha muito bem, em um país diferente. Vai ter que seguir a norma das empresas. Você não pode mais falar de Deus, nem mais de igreja, religião aqui não. Muitos falaram, não, eu vou embora, vou ficar com seu emprego, vou abrir mão de isso tudo. É fácil? Não é. Para manter a fidelidade a Deus é muito difícil. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Seja fiel, passe por tribulações, passe por luta. Agora, passar pela felicidade e continuar fiel, ou talvez com a fé mais aguçada e crendo mais ainda. Sabe o que eu falo sempre? Você sabe por quê? Que os discípulos de Jesus todos foram assassinados e eles não negaram, foram para a morte. Na realidade, eles não se sentiam dignos de morrer por a causa. Sabe por quê? Era muita convicção, era muita certeza de quem servia, de quem estava servindo. Olha uma coisa, eu gosto de comparar isso como o nome da própria pessoa. Você chegar aqui e falar assim, uma pessoa pergunta assim, como é seu nome? Seu nome é? Sim. Se perguntar o nome de qualquer pessoa, a gente fala o nosso nome com muita convicção. Porque você passou uma vida lendo o seu nome na identidade, você vai no lugar, você dá essa identidade, você vai comprar uma coisa, essa identidade, sua data de nascimento, você sabe. Quando alguém perguntar seu nome, você não tem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. É certeza plena. É por isso que esses caras foram para a morte. Era a certeza e convicção de quem era Jesus. Como podemos negar? Nós vimos e ouvimos. Então, quando você tem dúvida, quando você tem incerteza, você calcula muito e dá o segundo passo. Você entende isso? É isso que Paulo está falando para Timóteo. Olha, suporte comigo as tribulações, Timóteo. Você vai enfrentar batalhas, situações que você pode desistir. Vai para frente, é o Evangelho, é muito nobre, e ele continua. Então, quando a gente olha para isso aqui, olha, se somos infiéis, ele permanece fiel, ele não vai negar a si mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que hoje, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar pela frente, nós não sabemos. E aí, Salomão escreve isso de uma maneira muito sábia. Ele falou assim, eles não sabem o que sucederá amanhã. Então, não sabendo, então a gente tem que manter a nossa fidelidade a Deus, independente do que vai acontecer, se é bom ou mal. E não é só as coisas ruins, não. Porque Salomão diz que o fim de tudo é melhor do que o começo. Porque na expectativa, na perspectiva, a gente tem muitos planos e sonhos. Mas no decorrer da caminhada a gente vai desistindo. E quando é que a gente desiste? É justamente nas dificuldades. Você entende isso? Então você imagina, quando eu cito aqui Daniel, a gente fala de uma maneira muito superficial e parece simples a história, mas não é. É 70 anos de provações e de vitórias e a pessoa continua a sua fidelidade, continua. Então Deus, ele entende muito bem o que é
é a infidelidade. Deus sabe o que é isso. Uma das maiores reclamações de Deus no serviço ao seu povo é justamente isso. Então, eu penso que quando a gente olha para. Eu lembro que a semana retrasada eu estava falando da igreja de Esmirna, que Deus uma vez disse assim: olha, abre a sua Bíblia Apocalipse, Apocalipse 2. Paulo ele vai dizer isso aqui, olha, de uma forma tão. João, Apocalipse capítulo 2. Paulo escreve a primeira carta à igreja de Éfeso, uma igreja muito rica, mas depois Paulo escreve a sua segunda carta à igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 8. Olha o que ele diz aqui. Pensa nisso aqui, olha. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: eis o que diz aquele que é o primeiro, o último, que morreu e tornou a viver. Falando de Jesus. Conheço as tuas tribulações. Eu conheço. Então, logo eu entendo que o que eu e você temos que Deus não sabe. Na realidade, a Bíblia diz que a palavra não chegou na boca, ele sabe. E de longe, antes de eu pensar, ele já sabe os meus pensamentos. Agora eu pergunto: que Deus é esse? Parece que Deus lançou a gente a própria sorte. E eu tenho que me virar com meus problemas. A ideia que o inimigo tenta colocar na nossa mente é essa. Mas Deus diz: eu conheço, filho, as tuas tribulações. Ué, Deus, mas o Senhor é um Deus tão bondoso, não é um Deus Pai, amoroso, misericordioso. Por que o Senhor conhece e não faz nada? Por que o Senhor deixa eu passar por isso? Eu conheço as suas tribulações e a sua pobreza. Mas tu não é um Deus de maravilha, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, da prosperidade. Então por que o Senhor conhece a minha pobreza e não faz nada por isso? Aí ele diz: mas você é rico. Não é a falta de dinheiro que deixa você pobre. Tem muitas outras coisas. Tem gente que só o que ele tem é só dinheiro, o resto ele não tem mais nada. É pobre de tudo. É isso que Jesus está dizendo. Porque se a gente ler a primeira carta a Éfeso, você vai ver a diferença. A pessoa, tu diz que é rico, mas é pobre. Tu és pobre, miserável, segue do meio de teu conselho. E Deus fala: essa aqui não, conheça as suas tribulações, a sua pobreza, mas você é rico. Então, olha a visão que Deus olha. Não é a mesma nossa. A perspectiva de Deus é totalmente diferente do que a gente enxerga. Eclesiastes capítulo 10, 9 e 10 vai contar a história de um homem pobre, mas sábio. Depois a gente vai, vocês vão ver essa história, que fascinante. Conheço as suas tribulações, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se de judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. E ele diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eu li esses dias aqui. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Que sofrimento é esse? Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que seja provado. E aí que a maravilha é essa. Qual o propósito de Deus em nos provar? Deus tem prazer no sofrimento? Qual a razão de Deus fazer isso? Então, o diabo está prestes a lançar vocês, alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguições durante 10 dias. 10 dias é o número da aprovação. É onde dá para a gente desistir, ou a gente crer e continuar. É muito tempo, sim ou não? Dá para desistir durante 10 dias? Dá. 70 anos? Dá para ter desistido? Dá. Mas continuou crendo. Davi esperou, foi coroado rei,
E passa anos e anos e anos de perseguição, de luta, até alcançar o trono. Dava para desistir, dava. O sonho que José teve no Egito, vai na prisão, sofre, vive como escravo. Dava para desistir? Dava. Por que ele se tornou governador do Egito? Porque ele não desistiu. Sabe que Davi foi o rei mais poderoso da terra, um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não desistiu. Isso é tão verdade que a graduação de Davi foi citada assim: eu matei um urso, matei um leão, matei um gigante. Olha que coisa boa. Isso é a característica de vencedores, de pessoas que não param na dificuldade, ele vai graduando na fé. E aqui ele diz o seguinte: olha, 10 dias dá para desistir de Deus, dá para sentar, pensar e falar: não dá certo, Deus esqueceu de mim, Deus não existe. Você sabe, quando Abraão sai de dos caldeus, vai para Arã, fica 10 anos, depois ele sai rumo à terra de Canaã. Você sabe quantos anos de sofrimento ele passou, te espera para uma promessa, mas não desistiu até Isaac. De Isaac veio a descendência todinha, e aí veio os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Está aí toda a promessa de Deus, porque o homem não desistiu. Eu vou desistir? Eu não quero. Eu vou fazer de tudo para manter a minha fé até o fim, porque eu quero ver o que Deus tem comigo. Eu quero saber até onde vai e até onde Deus deseja me colocar. E você? Você vai desistir? Você vai parar? Ou você vai querer ver Deus concluir o propósito dele em sua vida? Porque se eu desistir, Deus vai continuar sendo fiel. Muita gente vai viver as bênçãos de Deus. Aí ele diz aqui: olha, vocês vão ser provados e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Aí Deus dá um conselho tão bom, maravilhoso: seja fiel, sim. Sabe por que eu estou falando para você ser fiel? Porque eu sou fiel. Eu vou cumprir tudo que diz. Se você desistir e não for fiel, eu vou ser fiel com talvez 3 ou 4 que conseguiram ser. Nem todos aqui conseguiram. Conseguiram? Não. Mas muitos conseguiram. E conseguiram ver e provar a fidelidade de Deus. Seja fiel até a morte. Eu garanto para você: darei a você a coroa da vida. Só que ele não termina aí. Olha que coisa maravilhosa. Aqui no Apocalipse, dessa carta, ele continua dizendo o seguinte, e eu vejo isso de uma forma tão maravilhosa de Deus, porque se a gente desistir, ele continua dizendo aqui, olha, capítulo, continuando aqui, ele vai dizer o seguinte: olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Essa é a minha promessa. Quer dizer, você vence uma coisa, você agradou em outra, você vence uma coisa e já tem outra. O mesmo vencedor dessa igreja, do capítulo 2, se você conseguir ter ouvido, receberá a coroa da vida. E quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: aquele que vencer não sofrerá o dano, de modo algum a segunda morte. Não vai sofrer, que é a pior de todas. E as pessoas pensam que essa morte aqui ela não é nada, porque nós morremos e somos separados do mundo. Se você morrer um cachorro e morrer uma pessoa, vai para a terra, vai para o esquecimento. Mas a diferença entre um cachorro e uma pessoa, entre o espírito e eclesiástico, é que logo a pessoa está em vida. Agora, a pior morte, não, porque nós encontraremos com o Senhor. Agora, a segunda morte é a separação eterna de Deus. E aí que é a segunda morte. Você sabe o que é o sofrimento de não viver uma vida com Deus, já é a segunda morte. E foi justamente essa visão que Jesus teve, que alguns acreditam que quando Jesus
teve suor, lágrimas de sangue, houve pavor, é porque Jesus estava recebendo ali todo o pecado e sabia de que nós estaríamos com Cristo na eternidade. Então valeu a pena subir na cruz e ir até o fim, não desistir, foi justamente essa. E aí, Jesus diz lá, pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz. O que você espera de Deus? Qual a sua expectativa? Vale a pena? Não vale. Vale a pena continuar? Vale. Está do jeito que você imagina? Não. Está do jeito que você quer? Não. Continua. Olha que coisa boa. Mas que Deus é esse que faz isso com a gente? Parece tão cruel. Não. Ele nos prova o tempo todo. Deus procura os que é da terra. Deus olha, sabe? E sabe o que é muita gente? Eu acho isso tão maravilhoso. Você sabe o que eu acho assim? Eu acho de uma forma assim, me alegra de Deus por isso. Deus sabe quem você é. Ele sabe se você é fiel a Ele ou não. Ele já sabe de tudo. Aí o que acontece? Lembra de Jó? Quando Deus prova Jó, Deus sabia que Jó sabia perfeitamente. Só que quem não sabia era Jó. Deus às vezes faz coisas para mostrar para a gente mesmo quem a gente é, porque Ele já sabe. Olha do que você é capaz aqui, filho. Eu tenho um entendimento de que quando Pedro nega Jesus, e ele disse assim, não, Senhor, vou contigo até a morte. E ele achava que era mesmo. Tanto é que ele, quando foi pegar Jesus no Getsemane, ele cortou a orelha. Ele achava que ele era imbatível e que ia com Jesus para onde ele fosse. Não foi assim. Quando Jesus encontra na segunda pesca, depois Jesus ressurreta, Jesus vai em direção a Pedro e eles reconhecem que era Jesus que havia ressuscitado. E Jesus chama Pedro para a parte e diz assim, Pedro, tu me amas? Pedro diz assim, eu te amo, Senhor. Cuide das minhas ovelhas, Pedro. Aí Jesus pergunta na segunda vez, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, quando Jesus faz a mesma pergunta, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu muito. Qual foi a razão? Pedro sabia que todas as dúvidas que ele tinha sobre Jesus já não tinha mais. Porque se Jesus era Deus, ele já tinha confirmado em Mateus 19 ou 16, ele já tinha confirmado e foi através do Espírito, mas aí eles tinham muita dúvida. As dúvidas eram tantas que no terceiro dia da ressurreição, quem estava lá no túmulo não foram os discípulos, foram as mulheres. Eles não tinham, mesmo depois que as mulheres avisaram que Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. Mas quando eles se encontram com Jesus na praia, que Jesus faz essa pergunta para Pedro, pela terceira vez, a Bíblia diz que Pedro ficou muito angustiado, muito triste em responder a terceira vez. O que Pedro pensou? Senhor, o que eu vou dizer para o Senhor? O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor já sabe o dia que eu vou morrer. O Senhor já sabe a palavra que eu vou falar no último dia da minha vida. O Senhor já sabe de tudo. Eu sei que agora o Senhor é Deus ressurreto. O Senhor é Deus. Já não é mais o Jesus homem, é o Deus na terra. Que eu vou falar o que para o Senhor? Senhor, me abençoa, Senhor, minha oração. E Deus olha, e Deus já sabe que a gente não é aquilo que a gente está dizendo. Mas Deus quer extrair em nós a nossa verdade, a nossa fidelidade. Eu vou, Senhor. E o que faz a gente manter a nossa fidelidade a Deus é a nossa vida diária com Ele. Tem que ter um padrão. E não é pastor, não é ninguém, não é igreja, não é regime que faz a gente. Há um Espírito em nós. Nós cantamos aqui falando sobre o Espírito. Enche esse lugar. Não é esse lugar. O Espírito Santo não habita em paredes. O Espírito Santo fica aqui rodando na igreja, passeando na igreja. Isso a gente fala como uma expressão, mas a Bíblia é nós, Ele habita na gente. É Ele que educa a gente, que faz a gente. Essa madrugada,
eu gosto de acordar algumas vezes, aí quando foi essa madrugada, eu estava muito cansado. Aí eu levantei e falei assim, eu vou orar aqui na cama mesmo. Aí eu falei, não posso, vou orar aqui, que hora é essa? Eu falei assim, se alguém enxerga muito, eu faço assim para ele. Olhei assim, e era 4 da manhã, eu falei, não, vou orar. Eu preciso da muita gente, precisa de oração, eu preciso, eu não posso, o sonho pode ser maior do que a minha vontade de. Não é só isso, não. Isso não é um padrão para todo mundo, não. É eu que tenho que fazer isso. Eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que manter a minha fé. Porque senão as coisas da vida vai sendo maior do que a minha fé. Eu vou perdendo. Chega um dia, na igreja, entendeu? Chamar o irmão, aí não, que coisa boa. Então, e a gente vê gente da igreja, passa por situação, está lá, passa o ano, está lá, passa o ano, está lá, continua, vê a tristeza, ele vê de novo, vê a luta, ele vê de novo, vê a decepção, ele vê de novo. Olha que coisa boa. Olha quanta gente está aqui. Estava para ter desistido? Dá. Até eu. Se eu pudesse, eu viria na igreja. Viver. Não é porque a gente faz isso, porque é um propósito muito maior. Quem acredita assim? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Precisa de alguém falar para você? Não. A gente tem um agente dentro de nós, um Deus em nós que educa a gente toda a verdade. Continua, filho. Continua, estou contigo. Você não está sozinho, não. Vamos junto. Está difícil? Estou com você. Olha que coisa boa. Porque tem hora que se a gente for falar, as pessoas existem, mas há um Deus poderoso. Então, quem tem ouvido, ouça. Porque o Espírito diz na igreja, aquele que vencer, não sofrerá o dano, né, de modo algum da segunda morte. Que Deus deu. Vou ficar de pé. Eu gostaria de chamar o nosso irmão Juraci. Ele vai solar no hino. E quando ele sola o hino, eu gostaria que você tivesse esse momento, você comigo, para agradecer a Deus, porque você não desistiu dele. Razões e motivos nós já tivemos, e muito, mas a gente continuou a caminhar, e a gente está aqui por essa razão. Gostaria que você curvasse sua cabeça e falasse para Deus como você é grato. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor.
Deus por você permanecer, estar aqui até hoje. Eu falo aqui na presença dele. E eu tenho certeza que Deus ele vai cumprir o seu propósito. Ele vai honrar a nossa fidelidade e vai nos colocar no lugar onde ele planejou para cada um de nós. Amém? Agradeço a Deus pela vida de cada um. Eu tenho alguns que a gente conhece, que a gente sabe, e as lutas que eu não conheço, não só as lutas, mas as bênçãos também, às vezes, faz com que a gente perca a fidelidade a Deus. Então eu agradeço a Deus o tempo todo pela tua vida. Amém? Quem entendeu a mensagem de hoje? O que vai ser aqui melhor? Tem alguém diferente aqui? Não, né? Esperamos que quarta-feira você que estará aqui convide alguém. Amém? Se você trazer mais uma pessoa, vai ser mais uma pessoa. Amém? Né? Essa é a lógica. Que Deus nos abençoe grandemente. Começa, eu lembro que nós vimos aqui, que é a gente que transmite a palavra de Deus, os fiéis fazem isso, transmite, e vai transmitindo, aí vai ser um dia que a gente vai ter que sair desse salão para ir para outro maior. Agradecer ao nosso irmão Juraci, que Deus continua te abençoando grandemente. A próxima dele vai trazer a sanfona, tocar a sanfona. Amém? E aí, ele vai trazer a sanfona e a Melissa vai cantar. Os dois vão ensaiar. Gente, que está feliz? Amém? E levante suas mãos. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pela tua fidelidade, pela tua graça e pelo teu amor. Obrigado por ter nos dado força para suportar tudo até aqui. E eu tenho a certeza que a tua fidelidade nos fará, Senhor, continuar permanecendo na tua presença. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Nós te louvamos nessa noite. Glória a Deus e assim. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja por todos, hoje e sempre. E amém. Fala para seu irmão aí, foi muito bom ele estar aqui hoje, em nome de Jesus.